Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí, que vocês estejam começando mais um dia, mais uma terça-feira, muito feliz, muito boa. Hoje aqui na aula de história eu vou estar fazendo aqui uma contextualização, né? Vou estar mudando um pouco o foco do que a gente vai falar e eu não queria estar fazendo isso de uma vez, sabe? Correto agora seria a gente estudar as civilizações pré-colombianas, né, da América, mas como a gente estava vendo a Europa, né, um outro continente, eu falei, vou introduzir para eles corretamente, né, sobre a América, que é o continente que a gente vive e tudo mais, para vocês, como está escrito aqui, saberem onde e quando a gente vai estar estudando agora. Porque o que a gente viu até agora, pessoal, a gente viu foram os egípcios, né, e os gregos. Os egípcios, eles ficavam na África, né, que é esse continente de cor amarela, os egípcios ficavam na África, e os gregos ficavam na Europa, que é esse continente de cor vermelha aqui. Ó. Só que agora a gente vai estar mudando de continente. A gente vai estar falando de povos que viveram na América, que é o continente que está em verde, ó pessoal, esse aqui é o continente que está em verde. E além dessas pessoas viverem na América, elas não viveram no mesmo tempo. Lembra que na aula passada a gente falou de Idade Antiga? Tem até um templo grego aqui, ó, tá vendo as colunas que eu falei para vocês? Então, a Idade Antiga foi de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, ou seja, chegou até aqui 4.000 antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo, 1.000 antes de Cristo. Aqui é o ano que Cristo nasce. Aí começa ano 1, ano 2, ano 3, ano 476, ano 1453, até o ano 2020, que é o nosso ano de hoje, que está aqui, ó. Tá até aqui um astronauta mostrando ele. O que a gente vai estudar agora aconteceu na Idade Moderna. Ó, tá vendo ali o barquinho, que é a época das caravelas, é a época que o Brasil foi descoberto, tá vendo? Falta pouquinho tempo para o Brasil ser descoberto. O Brasil foi descoberto em 1500, já é 1453. Então a gente está mudando tanto a época quanto o lugar. Não vamos mais estar falando de Idade Antiga e vamos estar falando agora de Idade Moderna e não vamos mais estar falando de Europa, África e Oriente Médio aqui. Ó. A gente vai estar falando agora da América. Por que, que isso ocorre? Né? Na história, às vezes a gente não estuda as coisas muito linearmente, ou seja, não é certinho, ano 1, ano 2, ano 3. A gente estuda conforme temáticas. E a gente está vendo o surgimento das civilizações, a gente vai ver elas certinho, as civilizações africanas, as civilizações gregas, depois se a gente tiver tempo a gente vê as civilizações asiáticas, mas isso é mais importante do que seguir o tempo certinho de cada uma delas. E o que é a América, pessoal? A América é um continente, ou seja, é um lugar cheio de países. Essa parte verde do mapa do mundo, ó. Estão vendo aqui? Aqui está o Brasil, ó. E no planeta Terra que a gente vive, tem 5 continentes e dentro desses 5 continentes a gente tem mais de 193 países que nem o Brasil. Ou seja, o Brasil é um desses países em um continente. O Brasil fica na América. E a América, ela está no planeta Terra. Então aqui vocês conseguem ver, eu coloquei essas imagens para vocês verem aqui, ó, o contorno da América no planeta, tal como é, isso aqui é foto tirada de satélite, e aqui está o mapa da América, tá vendo? Ah lá, aqui o Brasil, aqui ó, aqui está a América de verdade, opa, pulou, aqui está a América de verdade, aqui está o Brasil, tá o mapa da América. Então, dentro da América, a gente tem muitos países. Ela não é um país, ela é um pedaço de terra, um lugar gigante que tem vários países. Eu pintei aqui para vocês, ó, de verde está o Brasil.
Tudo que é verde aqui é o Brasil, aqui tem uma cidade do Brasil, ó. De azul clarinho tá a Argentina, ó. Aqui tem a cidade da Argentina, né? Que é Buenos Aires. De vermelho tá o Peru, ó. Aqui tá o Peru com Lima, que é a cidade, que é a capital do Peru. Na América Central aqui tem o Panamá, aqui tem uma cidadezinha que chama Cidade do Panamá, que é a capital do Panamá. De amarelo tá o México, aqui tá a Cidade do México, a capital do México, pessoal, chama Cidade do México mesmo, esse é o nome dela, que nem a capital do Panamá, chama Cidade do Panamá. E aqui tá os Estados Unidos, e aqui é Nova York, que não é a capital dos Estados Unidos, é só a cidade mais famosa, né, por assim dizer. Então reparem para vocês verem, dentro da América existem vários países. E agora a gente vai estar falando desses, não é mais de Grécia, não é do Egito. Esses outros países, eles ficam nessa parte aqui do mapa, ó, que a gente estava estudando até agora. A gente está mudando, vamos para lá. Só que o que acontece? A América ela é um continente diferente, pessoal. Ela tem uma história diferente. Porque não é um continente que os outros já sabiam que ele existia, sabe? Por exemplo, nesse mapa antigo, vocês podem ver aqui está a África, né? Esse é um mapa antigo que é mais difícil de ver, pessoal. Aqui está a África, aqui está a Europa, aqui está a Ásia. E eles já sabiam, as pessoas da China, aqui da Índia, sabiam que tinham pessoas para cá. As pessoas da África sabiam que tinha gente para cá. Esses três continentes conhecidos como Velho Mundo, o Velho Mundo já se conhecia. Agora a Europa, agora a América que fica desse lado aqui, ó, não era conhecida ainda. Os europeus, que os africanos e os asiáticos, eles não sabiam que existia um continente mais à esquerda aqui, chamado América. Isso só foi mudar com a viagem de Cristóvão Colombo, que é a pessoa que descobriu a América, em 1492, ó, pertinho da época que o Brasil foi descoberto, porque essa aqui é a época das grandes navegações, né? Por quê? As pessoas pensavam que o mundo todo já era descoberto, que a Terra era plana, ou seja, eles pensavam que a Terra era desse jeito aqui, ó. Aqui tá os países, tá vendo? Os continentes. E isso aqui ficava no espaço. A pessoa pensava isso. E o Cristóvão Colombo, ele falou assim: vou sair da Espanha e vou provar que a Terra é redonda, né? Ele queria provar que a Terra é desse jeito aqui, ó, como a gente já viu. E chegar no país que são as Índias, né? Então ele falou: vou provar isso, conseguiu o dinheiro do rei da Espanha, que ele arrumou alguns navios para o Cristóvão Colombo, né? E ele então saiu da Espanha, fazendo esse trajeto aqui pelo mar, ó, pessoal, veio aqui, e chegou onde hoje fica o país Cuba, na América Central. Então ele foi a primeira pessoa que saiu da Europa, né? Veio para o Velho Mundo, voltou e relatou isso corretamente, porque tem outras teorias mais para frente, vocês vão estar vendo aí, de pessoas que chegaram antes dele. Mas a princípio ele é quem chegou e voltou para a Europa dizendo: descobri novas terras, né? Ele pensou ter chego na Índia, mas na verdade tinha chego na América. E aqui, ó, a viagem dele, pessoal, repara para você ver, aqui está a pontinha da Europa, aqui está a América, ó, a América do Sul, aqui o Brasil fica aqui embaixo. Ele saiu, quer ver no mapa do mundo? Ele saiu daqui, ó, do pontinho que eu tô com o mouse aqui, vermelhinho, e veio até aqui, ó. Isso tudo de mar. Antes ninguém tinha feito isso. Então, ele chegou e, entre aspas, ele descobriu a América, né? Descobriu a América que estava coberta, agora ele descobriu. Mas quando ele chega aqui, essas terras tão vazias, não tinha ninguém, era só mato. E não é isso. O continente americano, ele já era povoado por muitas comunidades indígenas e por muitos povos civilizados de cima a baixo. Todo o continente nosso, daqui de cima até aqui embaixo, já tinha gente morando. Ele não era um lugar
que não tinha realmente descoberto, despovoado. Não, haviam muitas pessoas. E é justamente sobre elas que nós vamos estar estudando agora. Porque assim como o Egito nasceu na África e a Grécia na Europa, houveram civilizações que nasceram nas Américas. Então a gente vai estar estudando a civilização maia, a civilização asteca e a civilização inca. Depois a gente vai estar vendo também os indígenas brasileiros. Mas a princípio, esses povos atingiram o patamar de civilização. Repara para você ver as roupas mais elegantes, tem algumas construções maiores. Então, essa aula, pessoal, eu queria introduzir com vocês a nossa mudança de cenário. A gente estava falando do que acontecia na Europa e na África, né? Como vocês podem ver aqui. E tudo isso na Idade Antiga. Agora a gente vai estar falando de coisas que aconteceram na América e que aconteceram mais de 1000 anos depois dos acontecimentos que a gente viu em Grécia e Egito. Mas, apesar dessa distância de tempo, ambos os casos são de civilizações que acabaram de nascer. Então, pessoal, muito obrigado por assistir mais essa aula. Na próxima aula a gente já vai estar começando com os maias, que é de fato a primeira civilização pré-colombiana, né? A primeira civilização americana que a gente vai estar vendo. E eu acho que agora vocês vão ter um contexto para que vocês não fiquem perdidos quando a gente estiver falando desse novo povo. Saber direitinho onde e quando eles viveram.